O Quinto Sinal vai marcar 8 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Bandeirantes, gente, desta quinta-feira, hoje dia 18 de fevereiro de 2021. E hoje nós abrimos o jornal no Quinto Sinal agora com entrevista ao vivo, exclusiva, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senador, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio Humberto e todos os ouvintes. É um prazer falar. Senador, queria começar a nossa conversa com um assunto que movimenta o parlamento nesses dias, que é a prisão do deputado Daniel Silveira. Ontem, no Twitter, o senhor disse o seguinte: não elevaremos esse episódio a uma crise institucional, seguimos com as prioridades comuns do Brasil, vacina, auxílio e reformas. Depois disso, senador, o Supremo, por unanimidade, referendou a manutenção da prisão do deputado. O senhor ainda vê clima para que alguma saída que não gere crise institucional seja encontrada pelo Parlamento e pelo Supremo Tribunal Federal? A minha manifestação de ontem foi, inclusive, após a ratificação da prisão pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal. E a lógica dela, Thaís, foi de que um episódio específico envolvendo um parlamentar que resolve fazer um vídeo de manifestação em relação ao Supremo, democracia, instituições, não pode ser um episódio que se eleve a uma crise institucional entre poderes. Então, apenas ali uma advertência, uma recomendação, um sentimento de que nós não podemos misturar um episódio específico envolvendo o parlamentar com a relação entre os poderes, que tem sido a melhor possível, especialmente no Brasil, num momento que o Brasil precisa dessa união e dessa pacificação em torno de pautas comuns. Tanto que eu destaquei a vacina, o auxílio às pessoas em função da crise da pandemia e as reformas que o Brasil precisa enfrentar. Então foi, na verdade, como presidente do Congresso Nacional, externando um sentimento de que nós continuamos a buscar o estreitamento das relações entre as instituições, não permitindo que um episódio desse tamanho possa influenciar na relação entre os poderes. Senador, muito bom dia. Aqui Cláudio Humberto, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, o senhor também no Twitter, o senhor deu um dos seus posts de ontem, diz que atentar contra a democracia e suas instituições é gravíssimo, sujeito ao crivo ético e judicial. Por outro lado, prender ou manter preso alguém antes do julgamento deve continuar a ser tratado como grave exceção. O senhor considera que a prisão do deputado foi um excesso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que não era caso para isso? Até é caso, aparentemente, né? Para processo, etc., por ofensas, insultos, etc., mas era caso mesmo para prisão? Eu sempre tenho muita prudência, Cláudio Humberto, para avaliar casos concretos que estão sob a tutela do Supremo Tribunal Federal. São casos judiciais, são inquéritos que têm elementos e circunstâncias. Por exemplo, eu sequer sabia se havia contra esse deputado algum tipo de medida cautelar anterior que eventualmente ele tivesse descumprido. Então é difícil opinar sob pena do erro em relação a elementos de um inquérito policial. Mas nós não podemos deixar de opinar em relação à percepção que temos sobre o fato. O vídeo de 19 minutos, ele é uma expressão de uma gravidade grande em relação aos ataques que o parlamentar faz às instituições, ao Estado Democrático de Direito, a ministro do Supremo Tribunal Federal, e ali está muito evidenciado que houve, por parte do parlamentar, ele extrapolou os limites do que era permitido a um parlamentar, na sua imunidade, na sua inviolabilidade por palavras, opiniões e votos, de fazer. Então, a consequência disso, a consequência desse fato, imagino eu, deva ser um processo em que se permite o devido processo legal, tanto no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, para se aferir se houve esse excesso e qual a caracterização desse excesso enquanto falta disciplinar que recomende algum tipo de punição por parte do Parlamento, tanto em relação também ao Supremo Tribunal Federal, numa ação que me parece já foi movida pela Procuradoria-Geral da República, onde também ele se defenderá e poderá chegar a uma conclusão. O fato é que, o que eu quis dizer é que a prisão deve ser sempre, em regra, em decorrência de uma condenação. A condenação, por exemplo, o Pacto Supremo Tribunal Federal, que impõe uma pena corporal privativa de liberdade ao parlamentar, ela deve ser cumprida, e aí sim se permite, como regra,
a privação da liberdade. E fiz questão de dizer apenas que a prisão antes do julgamento, ela deve continuar a ser encarada no Brasil como uma exceção na avaliação de cada caso concreto. Agora, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, disse que há o flagrante delito, né, são os juristas, os 11 juristas em tese mais balizados do Brasil, que afirmam haver o estado de flagrância delitiva, que seria a exceção da hipótese da prisão de parlamentar. Mas continuo a enxergar isso com bastante prudência, é preciso avaliar o caso concreto. Eventualmente, o caminho desse caso seja, ao se ratificar a prisão em flagrante do parlamentar, avaliar a possibilidade de alguma medida cautelar diversa da prisão para que ele possa responder o processo sob a tutela de medidas cautelares e não da privação da liberdade, o que seria um caminho normal para todo e qualquer preso no Brasil. Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. É o Pedro Campos. Bom dia, senador. Que a gente quer abordar outros assuntos com o senhor também. Vou fazer só mais uma pergunta relacionada a esse episódio lamentável aí do deputado Daniel Silveira, que suscita uma discussão a respeito dos limites da imunidade parlamentar. O senhor acredita que há limites para a imunidade parlamentar no Brasil, ou a imunidade é plena e seja lá o que for dito por um parlamentar, nós não podemos persegui-lo, não podemos puni-lo pelas palavras ditas, pelos votos praticados e pelas ações também desempenhadas durante o exercício do mandato? Há dois tipos de imunidades, Pedro. A imunidade, que é, na verdade, uma imunidade parlamentar, é uma imunidade legislativa que constitui uma prerrogativa do parlamentar importante para garantir a independência do parlamento. O parlamentar, seja deputado, seja senador, ele não pode estar privado do direito de falar, sob pena de ferir a sua independência. Ele não pode ter receio daquilo que ele fala. Evidentemente que a própria jurisprudência, o próprio entendimento das duas casas legislativas já compreendeu que a imunidade parlamentar material, que é essa das palavras, opiniões e votos, ela não é ilimitada, ela é relativa, não é absoluta. E, obviamente, quando se extrapola o limite da razoabilidade da manifestação do pensamento parlamentar, pode haver consequências jurídicas. Essa avaliação de consequências jurídicas é feita tanto no âmbito de um conselho de ética, quanto no âmbito judicial. Por exemplo, quando alguém se sente ofendido e promove uma ação de indenização por danos morais contra o parlamentar em razão de ter ele extrapolado. Igualmente em matéria penal, quando esse excesso possa constituir um crime autônomo contra a honra ou um crime contra a Lei de Segurança Nacional, como foi o entendimento do Procurador da República que ofereceu a denúncia. Então ela não é, respondendo a pergunta absoluta, ela há um entendimento de que ela é relativa, mas ela precisa ser preservada. O direito de manifestar do parlamentar é sagrado e o critério para se identificar quando há o excesso e qual a consequência jurídica desse excesso é um critério que tem que ser muito afiado, muito certeiro, sob pena de avançar por uma prerrogativa do parlamento de maneira perigosa. Então, é preciso conciliar e ter prudência nisso para evitar de que o parlamentar fique privado das suas manifestações em razão do pensamento. E há também a imunidade formal, que é uma imunidade diferente dessa material, que é a de o parlamentar não poder ser preso se não em flagrante delito, ou seja, por crime inafiançável. Ele não pode ser preso preventivamente. Para um parlamentar ser preso em razão disso, ele deve ser processado, julgado, condenado a uma pena, e aí, uma pena privativa de liberdade para ser o caso de prisão, e aí iniciar o cumprimento da pena, como já aconteceu com precedentes no parlamento de alguns deputados que tiveram essa situação. Então, essa é a lógica que tem que ser imprimida. Ele não pode ser preso salvo em flagrante de crime inafiançado. O que o Supremo fez ontem foi um entendimento por 11 ministros de que há o estado de flagrância delitiva e ratificou o flagrante do parlamentar. Agora significa que ele deve continuar preso? Não, agora tem um segundo momento, que é o momento da Câmara dos Deputados entender pela manutenção ou não da prisão, e também o próprio Supremo, como instância julgadora, pode identificar que, uma vez ratificada a prisão, não há motivos que ensejariam uma decretação de prisão preventiva, caso ele pudesse ser preso preventivamente, porque não pode parlamentar, e eventualmente pode converter essa prisão em alguma medida diversa de prisão, são as chamadas medidas cautelares. O que, para todo caso de crimes praticados sem violência, sem grave ameaça, cuja gravidade pode ser relativizada, isso pode ensejar uma medida justa,
que é a de permitir alguma medida cautelar diversa da prisão, o que não evitará o processo, continuará sendo processado, continuará tendo problema no Conselho de Ética e respondendo o processo disciplinar no Conselho de Ética, mas a prisão, repito, e que disse e reitero do Twitter que fiz ontem, a prisão no Brasil é uma exceção, a regra é a liberdade daqueles que respondem a processos judiciais. Presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, por falar em Twitter, senador, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, acabou de publicar aqui o seguinte: todos na vida pública somos transitórios e nosso maior dever, nossa maior missão é ter a consciência de que nós não somos as instituições. As instituições são permanentes, as instituições ficarão. Nesse sentido, não haverá nunca crise entre as instituições, sobretudo quando há exata compreensão de que elas são maiores do que qualquer indivíduo. Como na célebre frase de Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. O deputado Arthur Lira também nessa linha aqui de evitar que um caso pontual se transforme numa crise. O senhor conversou com ele a respeito disso ontem, senador? Há a preocupação de que esse episódio gere uma marola, por exemplo, na agenda de votação das reformas? Eu conversei com o presidente Arthur Lira ontem, inclusive a respeito desse caso, trocamos algumas reflexões sobre os caminhos que deveriam ser tomados nisso, obviamente com absoluto respeito à Constituição, ao regimento, à lei. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, acaba tendo essa responsabilidade de conduzir esse processo e o senti muito tranquilo sobre o que fazer, e essa percepção dele externada nessa manifestação de hoje também foi externada ontem. Eu próprio fiz questão de dizer que a Câmara dos Deputados está acima do ato de um parlamentar, ainda que seja um ato desairoso, um ato eventualmente criminoso, a Câmara está acima disso. Assim como o Supremo Tribunal Federal, enquanto poder da República, ou expressão do Poder Judiciário, expressão maior do Poder Judiciário, está acima de uma decisão específica. E todos estão subjugados ao Estado Democrático de Direito. Então, qualquer atentado ao Estado Democrático de Direito deve ser repudiado, como de fato foi, mas as instituições não estão acima do Estado Democrático de Direito, tampouco os personagens estão acima das instituições. Então, o presidente Arthur Lira foi muito feliz nisso, e é um compromisso que nós temos, Thaís, evidentemente, que é de não permitir que um episódio de um parlamentar que resolve fazer um vídeo que possa ter essa repercussão jurídica toda e até política, isso não pode atrapalhar uma agenda do Brasil, que é uma agenda primordial, urgente, de solução de problemas que são muito graves, até muito mais graves do que esse episódio, que é a necessidade das pessoas terem um auxílio emergencial, que nós estamos trabalhando aqui diuturnamente para poder conseguir, que as pessoas tenham acesso à vacina, que é uma outra grande missão que nós temos, um desafio enorme, e fazer as reformas, já na semana que vem, com a agenda do Senado e da própria Câmara dos Deputados, buscar avançar na reforma administrativa, nas propostas de emenda à Constituição, na PEC emergencial, na PEC Pacto Federativo, que são importantes para esse protocolo fiscal, para a gente poder conciliar a assistência das pessoas na pandemia com a responsabilidade fiscal que o país exige. Senador Rodrigo Pacheco, a gente tem assistido desde o início do atual governo, né, um embate ali que não é desejável, né, entre as instituições, sobretudo entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esses foram os mais graves do ponto de vista institucional, né? E a gente vê também o Supremo cada vez mais à vontade, né, num viés que é preocupante na democracia, que é a de intromissão, né, nos demais poderes, quer dizer, inclusive caçando prerrogativas do presidente da República, até de nomear os seus auxiliares. Do ponto de vista da legislação, o Supremo tem legislado, inclusive, a rigor, né, criando novas regras, novas leis, sob o pretexto de que o poder legislativo não trabalha, então nós fazemos. E aí o judiciário, que não existe para isso, está também legislando. O senhor, que acaba de assumir a presidência do Senado e do Congresso Nacional, tem algum plano no sentido de enfrentar essa situação, ao menos do ponto de vista da negociação política mesmo? Senhores, façam a sua parte, nós nos comprometemos a fazer a nossa. Enfim, o que é possível fazer para que, afinal de contas, os três poderes possam conviver em harmonia e respeitando cada um a sua própria independência? Eu digo,
e reitero o que disse no meu discurso de posse no Senado Federal, de que a receita, né, do sucesso dessa relação institucional e, consequentemente, do progresso do Brasil é a compreensão por parte de cada poder, de cada órgão, de cada instituição, não é só o poder legislativo, judiciário e executivo, as instituições também, e os órgãos do Estado também, a compreensão de que todos têm o seu próprio papel definido na Constituição ou na lei, e eles devem estar restritos a esse papel que a lei e a Constituição lhes confere. Essa compreensão é fundamental para nós todos. Eu tenho essa compreensão como presidente do Senado do Congresso Nacional de qual é o meu papel ocupando essa posição. Eu não posso avançar sobre a atribuição do Executivo, tampouco posso avançar sobre a atribuição do Judiciário. E, de igual forma, os demais poderes e os demais órgãos e instituições. Então, essa compreensão de que atrapalha o Brasil um poder querer interferir no outro, ela é fundamental. Como é que se consegue essa compreensão? É no diálogo, é na aproximação. A primeira coisa que fiz, uma das primeiras coisas que fiz quando assumi o Senado, e o presidente Arthur Lira também, me reuni com o presidente Arthur Lira quando ele assumiu a Câmara dos Deputados. Depois fomos até o presidente da República para poder destacar essa relação independente, porém harmoniosa, que nós pretendemos ter. E hoje vamos ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, com igual propósito. E cada ponto que possa sugerir algum tipo de interferência entre os poderes é sentar numa mesa, evitar a troca de diálogo por Twitter ou por outros caminhos que não sejam, sentar a uma mesa para poder discutir enquanto chefes de poder essas questões, e cada ponto nós dialogarmos para ter uma solução. Se eventualmente não puder na base do diálogo, há os instrumentos próprios que a Constituição coloca à disposição de cada um dos poderes para fazer prevalecer o cumprimento do seu próprio papel. Então, para mim, eu vejo de maneira cartesiana isso muito tranquilamente, de que é possível nós alcançarmos essa respeitabilidade recíproca entre os poderes, a compreensão de que o presidente da República foi eleito de uma maneira muito significativa por 57 milhões de eleitores, que os ministros do Supremo precisam ter, e o próprio Supremo, o respeito da nação, porque são um poder judiciário que precisa ter essa respeitabilidade, essa compreensão da sociedade também é importante, e que o Legislativo é a casa do povo, é a casa da federação, eleito pelas pessoas. Então, essa compreensão recíproca e o diálogo constante nos farão ter o alcance do êxito para evitar que acontecimentos do passado possam se repetir no futuro. Presidente Rodrigo Pacheco, já tem um caminho segmentado aí para que nós tenhamos o retorno do auxílio emergencial para os meses de março, abril e maio? Como é que está essa tratativa? De onde vai sair o recurso para esse pagamento, o valor do auxílio emergencial? Qual é a informação mais atualizada que o senhor tem? Porque muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes, claro, que estão ansiosos, né? Por conta da pandemia aí, da perda de renda, por essa notícia e essa aprovação que ela venha do parlamento o mais rápido possível. Nós estamos trabalhando, conversando, estudando diuturnamente essa questão do auxílio. Eu, como presidente do Senado, junto aos líderes do Senado, o presidente Arthur Lira pela Câmara dos Deputados também com seus líderes, a equipe econômica do governo, especialmente, diretamente o ministro Paulo Guedes, o ministro Ramos tem participado também das negociações, e a nossa expectativa, que é uma expectativa muito concreta, é de que agora, já no início do mês de março, possa ser anunciado um auxílio, o alcance dele, o valor dele, a extensão dele, que eu já disse que a nossa expectativa é de que fosse de 4 meses, que é o tempo que nós enxergamos como um tempo razoável para a imunização de boa parte da população brasileira. Então, nós estamos com uma expectativa muito concreta e há um trabalho, obviamente, grande por parte da equipe econômica e das casas legislativas de se identificar como fazer isso sem afetar a responsabilidade fiscal. E já temos, de certo modo, o caminho que nós vamos seguir para isso, Pedro, que é a aprovação de medidas de proposições legislativas, especialmente a proposta de emenda à Constituição número 186 e a proposta de emenda à Constituição número 188, respectivamente a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo. Obviamente, não precisa ser da forma como ela foi concebida e que se chegou ao Senado, mas um protocolo fiscal para momentos de crise precisa ser aprovado com uma cláusula, que é a cláusula de calamidade pública, que nos permita ter a flexibilização para fazer esse gasto, que é um gasto absolutamente necessário
nesse momento do Brasil. Mas, repito, sem assustar o mercado, sem assustar investidores, obedecendo à responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, fazendo o que é mais importante nisso tudo, que é assistindo pessoas que precisam ser assistidas através desse auxílio. E logo após, concebido esse auxílio emergencial, já iniciar nesse prazo de 4 meses um estudo muito apurado para que se estabeleça no Brasil um programa de renda mínima, de renda básica, de renda cidadã, como se queira chamar, mas para permitir que as pessoas possam ter o mínimo para poder viver dignamente. Presidente, o valor ainda não foi definido, é claro. O senhor consegue nos passar uma faixa provável desse valor do auxílio emergencial quando ele retornar agora no começo de março? Não há uma definição disso e até dizer algum valor pode gerar algum tipo de expectativa errônea, mas se falou em algum momento de R$200, outro momento de R$300, depois se falou da possibilidade de R$250. Então, essas são as possibilidades que têm sido apresentadas até aqui. Obviamente que, de nossa parte, com toda a responsabilidade de não gerar um gasto exagerado e impossível de ser pago, nós vamos buscar o máximo possível de atendimento às pessoas que precisam e o maior alcance possível das pessoas do Brasil. Esse trabalho, esse estudo com fundamentos sociais, com fundamentos econômicos, identificando como o auxílio emergencial de 2020, aquelas pessoas que realmente precisam no estado atual. Então, todo esse trabalho tem sido feito e eu acredito que no início de março a gente possa concretizá-lo e entregar isso para o Brasil e já pensar nos desafios futuros pós-pandemia, que serão muitos. Senador, quando o senhor falou do mercado, né, o senhor fala da PEC de gastos, né? O senhor fala de calamidade pública, autorização para um gasto excepcional. E aí vem sempre a pergunta aqui, né, que está na cabeça de todos nós. Não dá para enxugar gastos, né? Cortar penduricalhos, cortar esse excesso, essa gordura toda que tem no Estado brasileiro e destinar esse dinheiro para a causa mais nobre que existe, que é ajudar aqueles mais necessitados no momento de extrema urgência da pandemia? Claro, você tem toda a razão e essa também é uma frente de trabalho. Há compreensão da equipe econômica nesse sentido, as duas casas legislativas também com esse amadurecimento e há tramitando hoje na Câmara dos Deputados a reforma administrativa do Brasil, que é justamente com esse propósito de fazer a otimização e tornar mais inteligente a estrutura administrativa do país. E outras medidas também, como a reforma tributária, que é um pouco mais complexa e vai avançar um pouco mais em razão da dificuldade da sua essência mesmo, de criar e conceber o melhor sistema de arrecadação possível, sem gerar distorções para setores e para estados, também é uma pauta que está na nossa ordem do dia para poder avançar. Então, esse Congresso atual, o Senado, a Câmara, tem o compromisso com essas mudanças, que sejam mudanças para bem do Brasil. Não podemos demonizar o serviço público brasileiro, ele precisa, ao contrário, ser estimulado e até se identifica agora na pandemia o papel desses servidores públicos, especialmente da saúde e da segurança, no enfrentamento da pandemia. Então, eles precisam ser preservados, precisam ser valorizados, mas, obviamente, que há diversos pontos que podem ser enxugados, otimizados, que são desnecessários de se manter. Não é pretender um Estado mínimo, porque nós não podemos nos dar o luxo no Brasil de pretender ter um Estado mínimo que cuide só de saúde, segurança e educação, em razão dos déficits históricos que nós temos, mas um Estado necessário, aquele Estado, o tamanho do Estado necessário para atender as demandas do cidadão. Então é esse trabalho que a gente tem feito constantemente, além de outras pautas que são importantes, que são laterais, mas são igualmente importantes, que nós vamos avançar no Senado e na Câmara para poder ter uma melhor situação no futuro. Como é que ficam as empresas em razão da pandemia? Prorroga-se o Pronamp, prorroga-se aquele plano de crédito do FGI, há alguma medida, por exemplo, legislativa para atualização de ativos, que pode gerar algum tipo de arrecadação para o Estado também, que é a atualização dos ativos patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas, que pode ser algo bom para o cidadão de atualizar o valor de seus ativos, recolhendo uma alíquota menor do que seria no caso de venda. Então, são proposições legislativas inteligentes que buscam melhorar o ordenamento jurídico, o ambiente de negócio no Brasil e, ao mesmo tempo, gerar uma arrecadação sustentável, sadia para o Estado, para poder usar em políticas públicas como essa que nós estamos defendendo, que é o da renda mínima depois do auxílio emergencial.
Senador, a gente assistiu aí nas últimas semanas, né, a oposição ingressando com um requerimento de criação de CPI para investigar o governo nessa questão da condução da Covid, do combate à Covid, etc. e tal. O senhor considera que este é um momento adequado para uma CPI? Considera também que, enfim, com o passar dos dias, talvez essa CPI esteja subindo no telhado? O que é que o senhor acha disso? O que é que vai dar? O senhor pretende autorizar ou não? Ou tem um prazo para definir, para tomar uma decisão sobre isso? Cláudio, há um prazo que a gente está trabalhando aí, vamos avaliar os requisitos do requerimento feito pelo senador Randolfo Rodrigues, que tem inclusive conversado comigo a respeito sobre a questão das CPIs, número mínimo de assinaturas, o fato determinado, ou seja, os requisitos objetivos e a conveniência para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Você me pergunta sobre o momento. Evidentemente que num momento de pandemia, com privações das mais diversas, inclusive de funcionamento pleno da Casa Legislativa, não seria momento, claro. Mas, obviamente, nós temos que obedecer. A CPI acaba sendo um direito de minoria pelo número de assinaturas que exige de ver apurado um determinado fato. Eu não vou privar esse direito da minoria, mas nós vamos fazer uma avaliação à luz desses requisitos da CPI, à luz do momento, como você disse, de instalá-la, também em razão do fato de que no ano passado foi muito bem realizada uma comissão destinada à apuração da Covid, que foi presidida pelo senador Confúcio Moura, e que há um requerimento para recriá-la, para acompanhar justamente a gestão do Ministério da Saúde e dos estados em relação à pandemia, os gastos inclusive, ou seja, acaba sendo uma comissão que cumpre bem esse propósito de fiscalização. E um outro ponto também que eu tenho que considerar, e que é algo que eu ainda aguardo a diretoria-geral do Senado identificar a possibilidade, que é, em razão do momento da pandemia, em que sequer as comissões permanentes da Casa, como a Comissão de Constituição e Justiça, estão em funcionamento em razão desta prestação, se é possível se ter uma CPI em funcionamento ou não. A CPMI que nós temos hoje, que é das fake news, ela está suspensa, obviamente nós vamos preservar o prazo restante depois, em razão da impossibilidade do funcionamento. Então, isso também é um ingrediente que nós precisamos considerar. Mas eu vou chamar todos os líderes, nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, vamos conversar a esse respeito, vou chamar também o líder Randolfo Rodrigues para poder tratar desse tema e vamos amadurecer o resultado. Pode ser instalação, pode não ser instalação nesse momento, reservando para um momento futuro, ou pode também não ser instalação, considerando que a comissão da Covid pode cumprir bem esse papel. Não vamos politizar o momento que nós estamos vivendo com o uso eleitoral para 2022, nem com esse instrumento, nem com nenhum outro, porque o Brasil não merece isso. Então vamos com maturidade discutir se vamos instalar ou não, nós temos o tempo ainda para isso. Senador, o senhor pessoalmente tem que avaliação do trabalho do governo federal, especificamente do ministro Pazuello, já que esse é o assunto agora, em relação à pandemia de Covid? Olha, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, a avaliação pessoal ela sempre fica prejudicada. Eu, como respondo e falo por um poder, que é o poder legislativo, eu tenho que medir, dosar as palavras e falar pelo parlamento. O que devo dizer, e que sempre disse, é que nessa caminhada toda houve erros e houve acertos. E em todos os países do mundo, todos os nossos estados da federação, também houve erros e acertos. Ao assumir o Senado Federal, eu disse que nós não podíamos desconsiderar o passado, que o passado é um passado que nos deixa um legado de aprendizado e também de sofrimento, de muitas pessoas que morreram, pessoas que sofrem hoje a perda de seus entes queridos, e nós não podemos desconsiderar isso definitivamente. Isso haverá, em algum momento, poderá ter uma repercussão ética, uma repercussão jurídica, uma repercussão política, esse passado, para aqueles que possam ter contribuído para que ele acontecesse. Mas eu tenho um compromisso com o futuro. Eu preciso, a partir de agora, trabalhar constantemente para que essa pandemia seja erradicada. E ela será através da vacina. Então, todos os nossos esforços é de manter a estabilidade política do país, manter um diálogo permanente com o Ministério da Saúde, com as instâncias do Poder Executivo, sem afronta, mas ao mesmo tempo com fiscalização e cobrança, para que a vacina possa alcançar todos os brasileiros o mais rapidamente possível. E ao erradicar a pandemia, pensar num programa de crescimento econômico do Brasil que possa salvar a economia do país. E, obviamente, que as repercussões de tudo que foi feito no decorrer dessa pandemia, em algum momento, poderão ser julgadas pelas instâncias próprias.
Presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, a última pergunta aqui dessa entrevista à Rádio Bandeirantes. O ministro Barroso autorizou a volta do senador Chico Rodrigues, né, flagrado com dinheiro na cueca, a retomar o mandato. Como que ele vai ser recebido no Senado Federal e o que vai acontecer com ele daqui para frente dentro do Senado? Uma vez havendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal de que não persiste a cautelar de afastamento, passa a ser um direito do parlamentar a assunção novamente do mandato, se esgota o prazo de sua licença e ele terá essas opções, ou retornar ao mandato ou renovar o prazo de licença. Eu sinceramente não sei o que é o pensamento do senador Chico Rodrigues, mas passa a ser o parlamentar que, obviamente, com suas prerrogativas e eleito pelo seu Estado, exercerá o seu mandato. E quanto ao fato específico em si, permanece a instância de julgamento judicial e, obviamente, no âmbito do Conselho de Ética, algum tipo de encaminhamento que será dado no momento em que o Conselho de Ética puder funcionar. E lembrando, o Conselho de Ética deve ser um instrumento para poder se apurar fatos e garantir ao parlamentar que ele possa também expressar o seu direito de defesa e lançar lá os seus argumentos, elementos e provas, eventualmente que comprovem a não existência do fato ou sua inocência, coisa que o vale. Isso serve para o senador Chico Rodrigues e serve para os outros 80 senadores. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Um grande abraço para o senhor, bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado, bom trabalho a vocês também. Muito obrigado, senador.